pessoal, toda a Bíblia Sagrada, meus irmãos, só existe 2 lugares que não é do reino do céu. O resto é ladrão e salteador. Quem chama esses homens que cobra dinheiro em Malaquias 3,10 é Jesus. Lá em Ezequiel 34, versículo 10, ele disse, Jeová já disse que ia arrancar da mão dos pastores as ovelhas. Hoje ele disse, lá em João 10, versículo 8, ele disse, eu sou o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, dele tudo é ladrão e salteador. Você está vendo esses cantos todo dia, né, irmão? Esses homens aí que só pregam dinheiro, só prosperidade e todo dinheiro. Eles não têm amor a ti, eles amam o teu dinheiro, porque são ladrão. Quem chama de ladrão não sou eu não, é Jesus. João 10, versículo 8. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Também estou pregando a história, irmão, de 3 homens que devolveu tudo que ele roubou dos seus irmãos. Jacó devolveu, lá em Gênesis 28, versículo 18, dizimista ladrão. Abraão devolveu em Gênesis 14, versículo 21. Ele disse, eu não posso ter uma riqueza ilícita. Todos que têm uma riqueza ilícita não fazem parte do reino. Zaqueu devolveu, o cobrador de imposto, lá em Lucas 19, versículo 1 abaixo. Abraão devolveu, Jacó devolveu. Também estou contando a história, irmão, a gente tem que ter cuidado. Rei Davi, adultério e assassinato. Segundo Samuel 11, versículo 12. Cuidado com isso, meus irmãos. A tua e a minha salvação já foi pago um alto preço. Todos que... Só tem 2 lugares que não é do reino do céu em toda a Bíblia Sagrada. Lá em Gálatas 5, versículo 16 e Apocalipse 21, versículo 6. O resto tudo é ladrão e salteador. A tua salvação já foi paga, não foi por dinheiro nessa terra não. Que o homem hoje está desviando o evangelho, pregando dinheiro. Lá em Romanos 8, versículo 1. Pois antes inimigo, Romanos 10, versículo 8, Romanos 5, versículo 10. Pois antes inimigo se reconciliar com Deus, por causa da morte do seu filho, já é salvo. O pastor cobra dinheiro. Quem não tinha ama, ele ama teu dinheiro. Lá em Romanos 8, versículo 1. De lá, meus irmãos, a tua salvação já foi paga. Não importa o meu pecado e nem o teu. Se arrepender, vai morar no céu. Não tem que pagar 10% perto do reino do céu, não. Porque o pastor Jesus já pagou um alto preço no sofrimento da cruz. Ele te ama, ele te aceita, meus irmãos, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, irmão, hoje nesse vídeo, é aqui, como é que é? O divórcio. Cuidado com o divórcio. O divórcio. Aqui em Marcos 10 abaixo. Marcos 10, versículo 1 abaixo. A vontade dali foi para o terceiro de judeus e dos Judá. E uma multidão se reuniu e tornou dizer, tornais isto bom como te converte. Aqui, irmão, sobre o divórcio. Marcos 10, aproximando deles, uns fariseus perguntou-lhe, tendo esse quito, o homem perguntar à mulher, mas ele respondeu-lhe e disse, quem vos mandou? Ele perguntou assim, quem vos mandou dar carta de divórcio? E ele disse, Moisés pediu, escreva esta porque Jesus respondeu, lhe disse, pela dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Quem mandou dar carta de divórcio? Moisés, o coração deste bicho, ele era escrito que mandamento. Porém, disse, princípio não era assim, princípio não. Criou a Deus, faz macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea, irmão. Tem homem que quer virar mulher, mulher quer virar homem. Isso é uma vergonha. É abominação contra Deus. Abominação. Deus criou macho e fêmea. Deus ia chamar família. Como é que é? Fêmea e macho.
Por isso, deixa o homem a sua pai e a sua mãe, e terá uma só carne, e será dois, uma carne. Irmão, quando antes de casar é um amor, é um beija-beija, na hora que casa é nojenta. A gente vê na igreja esse negócio, irmão. Tem para ser o contrário. Quando casar, será para se aproximar mais. A Bíblia diz que se torna uma só carne. Está aqui em Marcos, que está escrito lá em Mateus 19, que eu sempre falo. Mateus 19 é abaixo também, está falando. Aqui em Marcos está dizendo. E o separar o homem, de que será dois, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quer dizer, que Deus uniu, nós não pode separar, irmão. O homem, está aqui no versículo 9, em causa, tornais discípulo interior e o acessa deste mesmo dele lhe dais. Quanto qualquer que deixar a sua mulher se casar com outra, adulta contra ela, assim a mulher deixa o seu marido, se não for por causa de adultério. Só tem separação, meu irmão, foi em caso de adultério, só em adultério. Mas se quiser perdoar, melhor perdoe. Em adultério, aí pode pedir casar com outra. Mas se for para, não, eu vou, claro que é essa, eu vou casar com outra mais nova, ou vice-versa, qualquer coisa. Quem casar com a tal, continua em adultério. Cuidado com isso. E adultério não faz parte do reino. Tem que cuidar com isso. Cuidado com isso, irmão. Aqui no versículo 12, a mulher deixará o seu marido a casar com outro, é adultério. Caso é adultério. Entendeu, irmão? Tem que ter cuidado. Não, essa daqui, irmão, tem que conversar. O que está acontecendo? O que nós temos que melhorar? Conversa. Se entenda, meus irmãos. Porque o que vem em adultério não tem salvação. Em adultério, roubando. Só tem dois lugares que não é do reino do céu. Tem Apocalipse 21 e Gálatas 5. Quem não é do reino do céu? Que é a luta, irmão. A carne com o espírito é uma luta dia e noite. Porque a carne já está condenada a 7 palmos de chão. Agora o espírito com a carne está escrito em Apocalipse 21 e Gálatas 5, versículo 16 abaixo. Ali é uma luta, irmão. Se nós pular para o lado da carne, nós caímos em adultério. É igual esses homens que caem para o lado da carne, do dinheiro, das coisas erradas. Estão tudo debaixo da maldição. O que está na carne é carne, o que é espírito é espírito. Nós temos que sair, irmão, sem a divisão. O que é carne é carne. Nós não podemos viver na coisa da carne. Amém. O maior mandamento é o amor. Aquele que está agarrado nas coisas da carne, quer ter o dinheiro, quer arrancar tudo que você tem, não tem parte do reino, porque são carnais. Eles não tiveram um encontro com Jesus. Não fez Zaqueu, teve um encontro, devolveu o que ele roubou. Se eu peguei uma coisa em vista com alguém, eu vou devolver 4 triplicados. Abraão devolveu o homem segundo o coração de Deus. Jacó devolveu tudo que ele roubou. A Bíblia diz que ele se tornou-se uma nação. Agora aquele que está pregado em dinheiro, em coisa dessa terra, não tem parte do reino. Porque todos que são do livro da lei estão debaixo da maldição. Nenhum tem parte. Nenhuma condenação há, Romanos 8, versículo 1, para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está na carne é carne, quem tem espírito é espírito. Quem está com corrupção de coisa errada, irmão, não faz parte do reino, tem que se devolver, tem que nascer de novo. Porque está cheio de homem aí, diz pastor, com a teologia da mentira, a teologia do roubo, desviando o evangelho verdadeiro de Cristo. Aqui nesse vídeo, irmão, eu sobre o divórcio. Divórcio, irmão, acaba, porque o casamento tem, eu sempre falo, como está escrito lá em Gênesis 2, versículo 18, no casamento tem festa, mas o divórcio tem guerra. Aqui, ó, a guerra, tem confusão, lá em Mateus 19 abaixo. Cuidado com isso, meus irmãos. Qualquer que deixar a sua mulher se casar com outra,
é adultério contra a ela. E se a mulher deixar o seu marido, é igual, irmão, e casar com outra, é adultério. Só, a Bíblia diz aqui, irmão, só em adultério. Se quiser perdoar, melhor que perdoe. Mas se você perdoar, meus irmãos, perdoe verdadeiramente, porque não adianta falar toda hora no assunto. Perdoa, esquece. Não, toda hora falando, você fez isso, fez aquilo, calma. Perdoou. Agora um perdão que está sempre batendo na cabeça, não. Perdoou. Acabou. Vamos viver uma nova vida, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se eu roubar, eu não rouba mais, quem enganar, não engana mais. Por quê, irmão? Porque tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Como fez Nicodemos, era um príncipe, foi ter com Jesus à noite, lá em Mateus, foi ter com Jesus à noite. Como eu posso enfrentar o reino do céu? Tem que nascer de novo. Como? Voltar ao ventre da minha mãe? Não, irmão. Nascer da água do Espírito. Senão não pode ver a Deus. Nós temos que ter uma transformação do velho homem para o novo. Não é em Mateus, não. É João 3, primeiras cartas de João 3:3. Nicodemos era um príncipe, um homem inteligente, mas ele não entendeu. Aqui em João 3:3, Jesus, acerca do nascimento, novo nascimento, tem que ser novo, irmão. Aqui em João 3:3, como pode nascer de novo? Ser velho? Não, transformação. Se roubar, eu não rouba mais. Igual eu sou sofrimento, irmão. No mundo que vivemos, no mundo da corrupção, que você sofre até para trabalhar por aí, porque você tem que entrar em coisa errada, mas não entra. Não quero esse senhor, porque esse senhor, ele ele tem que roubar, eu não quero roubar. Deus, uma nova criatura, eu sou em Cristo, irmão. Eu sofro muito por aí, mas eu tenho essa honra com Deus, porque eu sou uma família pobre, mas sou uma família honrada. Então eu sofro muito, irmão. Depois, no fim da minha vida, eu vou contar essa história, se Deus me der mais forte, de toda a história que aconteceu, contar um livro. Porque não é difícil ser honesto nesse mundo, num mundo de corrupção, de coisa errada. Deus que abençoe meus irmãos. Este vídeo hoje, nessa manhã, meu Deus, o divórcio. No casamento tem muita festa, muita beijo, muita coisa. Porque eu acho que era assim, o ser contrário. Eu tenho certeza que é de Deus. Quando se casa, torna uma só carne. É mais amor, é mais aproximado. Mas não, quando se casa, igual a história lá no Nordeste, que eu sempre conto. O homem diz assim: como é que foi a lua de mel, irmão? Não gostei não. Passou a noite perturbando. Quer dizer, era para estar mais amado, mais amor. Mas parece que é o contrário. Quando se casa, aí começam um falar do outro. Não, vamos ter conhecimento, vamos chegar próximo. O que é que nós temos que melhorar? O que é que nós temos que melhorar? Eu digo que a família, irmão, quando a família destrói, não tem mais sentido. A família é constituída por Deus. Amém. É o maior mandamento, é o amor. Hoje em dia o homem prega um dinheiro, prega prosperidade, porque eles estão desviando o evangelho verdadeiro de Cristo, porque o amor deles está no dinheiro. Eles não tiveram a convenção ainda. A convenção deles é dinheiro. Nunca amaram.